Boa noite para todo mundo. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos no nosso grupo de estudo de Direito Sistêmico. Esse grupo tem por objetivo fazer a leitura das obras do Bert e também todas as obras que têm a ver com constelação familiar, com direito sistêmico, que são democraticamente escolhidas lá pelo nosso grupo do Facebook. Lembrando que esse grupo é uma ideia maravilhosa e original do nosso querido Hamilton, que convidou a Alice, o Renato, o Renê, o Marcos para estarem conosco, nos acompanhando nesses encontros. E hoje estamos aqui sob a orientação do nosso querido Renê. Desde já agradecemos, Renê, pela sua presença aqui, sua disponibilidade. Retomando a leitura do livro do Bert, Olhando para a Alma das Crianças. Hoje aqui na página 149, no tópico Quem pertence ao sistema familiar. Então, Renê, com muita alegria, te passo a palavra. Boa noite a todos, todas que estão presentes aqui e a vocês que depois vão nos acompanhar no YouTube também. Como sempre, a gente vai fazendo a leitura. E caso surjam dúvidas, vocês podem levantar a mão ou fazer a pergunta no chat do lado, né? Logicamente que a gente vai fazendo umas pausas de quando em quando. Obrigado, Larissa, e obrigado, Cristiane, que vai fazer a leitura hoje para a gente. Por favor, Cristiane. Ok, boa noite a todos. Quem pertence ao sistema familiar? Henry, gostaria de dizer mais uma coisa sobre sistemas, sobre o nosso sistema. Quando trabalhamos de forma sistêmica e falamos de um sistema, ele se refere às pessoas que influenciam o presente, cujos destinos são capazes de nos influenciar no presente. Por esse motivo, nem todos os nossos parentes fazem parte desse sistema. Devemos fazer distinção nesse aspecto, por isso vou enumerá-los. Pertencem ao sistema, no nível mais baixo, as crianças, todas as crianças, mesmo as natimortas. Ao contrário do que escrevi em meus primeiros livros, também as crianças abortadas, ou seja, todas as crianças. No nível seguinte, pertencem ao sistema os pais e seus irmãos, isto é, além dos pais, os tios e tias, mas não os de seus parceiros. Os primos e primas também não, apenas os pais e seus irmãos. Na próxima instância estão os avós, mas sem seus irmãos, apenas os avós. Existem exceções em que os irmãos dos avós também são incluídos, quando têm um destino pesado, mas geralmente são apenas os avós. Algumas vezes, também alguns dos bisavós, mas isso é raro. Esses são os parentes consanguíneos. Também pertencem ao sistema pessoas que não são parentes consanguíneos. Dentre os não parentes estão os parceiros dos pais e dos avós, incluindo parceiros anteriores. Pertencem ao sistema todos aqueles que cederam lugar a integrantes do sistema, isto é, se o pai ou a mãe tiverem sido casados antes e o parceiro tiver morrido, ou nossos pais tiverem se separado deles, isso significa que temos nossos pais ou avós porque os parceiros anteriores cederam lugar a eles. Eles pertencem ao sistema. Emaranhamentos. Por que digo isso? O que ocorre é que os filhos de um segundo casamento imitam os parceiros anteriores. Estão emaranhados com eles. Por exemplo, no caso de um pai que ama muito a sua filha que, contudo, está sempre com raiva dele, ele se pergunta: o que fez de errado? O que ele fez de errado? Ele se separou da primeira mulher. Não que isso sempre esteja errado, mas a filha representa a ex-mulher com seus sentimentos. Essa mulher é excluída. Talvez até falem mal dela. Em um sistema, ninguém pode ser excluído. Quem é excluído é representado. Qual seria a solução aqui? Que o pai respeitasse a primeira mulher. Por exemplo, dizendo a ela: eu te amei muito. Sinto muito que tenhamos nos separado, sejam quais tenham sido os motivos. Então, pode dizer a ela: por favor,
Olhe com carinho para minha segunda esposa e para os meus filhos. Quando a parceira anterior é estimada, torna-se amável. Ela é acolhida no sistema. Então, a filha não precisa mais representá-la. Através desse exemplo, também expliquei o que é um emaranhamento. Alguém de uma geração posterior deve representar alguém de uma geração anterior que foi excluído ou esquecido. Aqueles que o representam tornam-se os alunos difíceis. Assim, precisamos colocar o sistema em ordem. Onde começa a ordem? Na própria alma, ou seja, no momento em que o professor acolhe em seu coração todo o sistema do aluno. Por exemplo, existem pessoas que se queixam, existem até mesmo alunos que se queixam de seus pais, ou pais que se queixam de seus pais ou os xingam. O que faz o professor? Ele acolhe em seu coração exatamente aqueles que são excluídos. Ele coloca o sistema em ordem em sua alma. Então, pode ajudar os outros. Continua, Renê. Por favor, vamos mais um pouquinho. Quem pertence ao sistema familiar? Continuação. Vou repetir mais uma vez. Pertencem ao sistema os filhos, os pais e seus irmãos, os avós, às vezes alguns dos bisavós e parceiros anteriores dos pais e avós. Ainda há outros que pertencem, todos aqueles de cujo dano obtivemos uma vantagem. Já vi isso em famílias ricas, por exemplo, que atuaram em atividades de exploração de petróleo ou construção de trens em que funcionários perderam a vida. Sua riqueza baseia-se também na morte de outrem. Portanto, eles pertencem. Isso se mostra quando, posteriormente, o herdeiro de uma empresa, assim, deixa ir por água abaixo. Ele se identifica com esses mortos. Em famílias que tiveram escravos, membros de gerações futuras se comportam como escravos, identificam-se com os escravos e comportam-se como tal. Pode fazer uma pausa, Cristiane. Ok. Nesse ponto, eu peguei essa frase do Hellinger, né? Em um sistema ninguém pode ser excluído. Quem é excluído é representado. A gente sempre vê isso novamente nas constelações. E, logicamente, nem sempre o facilitador sabe, né? Ou o cliente sabe quem está excluído, né? Isso, às vezes, se mostra no campo que existe um elemento que está fora e que esse elemento que está fora, ele necessita, de alguma forma, de uma reconciliação, de uma reaproximação, talvez de uma ressignificação, de uma ruptura, de um trauma, de uma separação. E muitas vezes a constelação familiar, da forma como ela atua, muitas vezes como um ritual, nós damos novamente boas-vindas, porque a geração atual parece mais preparada nesse momento para fazer isso. Passaram-se, às vezes, gerações, passaram-se muitos anos, e aquela mágoa, ou aquela dor, aquela raiva, que fazia muito sentido naquele momento, e que reverberava para manter a exclusão, agora não mais. E isso, então, pode ser novamente recolocado, né? Por isso que, muitas vezes, numa constelação familiar, a gente vê uma neta trabalhando em relação à relação da mãe e da avó, né? Eu estou falando isso porque eu vi isso em algumas constelações e é muito interessante isso, né? Você fala, pô, mas são duas adultas, né? Podiam se entender. Só que essas duas gerações ainda existem muitos afetos que borbulham, muito presentes. E às vezes essa neta, e o amor que essa avó tem pela neta, e o amor que essa mãe tem pela neta, novamente refaz uma ligação que foi afastada, que foi às vezes excluída, foi abandonada, e não que não houvessem motivos para isso, haviam motivos, né? Nem sempre a gente vai entrar na constelação, nesses poréns, nesses como foi, o que, em que data que foi isso, mas o sistema mostra que aquilo que está separado
precisa ser reconciliado, porque aquilo atua de uma forma negativa, às vezes no destino dessa neta, às vezes no destino de uma bisneta, né? Então, de alguma forma, isso precisa ser recolocado, ressignificado, elaborado. Essa frase é interessante do Hellinger porque sempre vemos novamente a força que a exclusão tem nos sistemas, sejam eles familiares, sejam eles organizacionais, né? Quer dizer, sempre que você tem essa retirada e, não, isso daqui não conta, né? Vamos colocar um muro aqui, vamos colocar um tapete sobre isso, joga isso no sótão, a gente percebe que isso depois volta com força de novo. Quer dizer, a forma como a coisa é colocada. Então, é totalmente diferente, né? Eu vou dar um exemplo bem banal aqui, né? De eu, de repente, chegar para a Larissa e falar, Larissa, eu vou falar uma coisa aqui para o pessoal no grupo, eu gostaria que você saísse uns 5 minutinhos e voltasse novamente, né? Porque isso é uma coisa que eu tenho a falar só com o grupo aqui, eu gostaria que você se retirasse só um pouquinho, tudo bem? Isso é uma forma. Outra forma é, Larissa, por favor, se retire. E se você não se retirar, eu te tiro do grupo, né? Querendo ou não, por mais que de repente, não que exista essa hierarquia, tá? Mas de repente a Larissa, pô, o Renê tá coordenando o grupo, né? Te mandou para fora, mas vai ficar aquele incômodo. Mas por que ele fez isso? Porque dessa forma ele me expôs na frente dos outros. Né? O que ele está falando de mim? Quer dizer, aquilo vai gerar uma energia e de repente ela vai tentar entrar por outra porta no grupo, né? E aí vai se criar uma grande tensão. Sigmund Freud deixava bem claro isso na psicanálise. Aquilo que o consciente reprime, e ele reprime porque ele quer se preservar, né? Ou seja, para ele é importante aquilo ser reprimido. Aquilo que foi reprimido vai começar a fazer força, porque ele quer voltar. Leva um tempo e ele volta. Enquanto isso não tiver autorização para voltar, a força disso vai começar a fazer algo que a gente chama de sintoma. Por exemplo, o sintoma é uma doença simbólica. Né? É um símbolo de algo que quer se comunicar conosco. Mas já que está inconsciente, nós não o entendemos. Porque a linguagem que a gente entende aqui é a linguagem consciente. Na hora que ele foi reprimido, ele foi decodificado, ele foi encriptografado. Mudou a lógica para nós. Né? E, da mesma forma, né, a psicanálise ela sugere que o indivíduo vá falando sobre isso até que lentamente ele próprio vai descendo essas barreiras, essas repressões que ele fez e acesse novamente esse conteúdo, às vezes esse afeto. Então, muitas vezes tem aquilo que a gente chama de uma catarse, o indivíduo chora, o indivíduo fica com muita raiva, ele lembra novamente daquela cena. Só que num outro espaço e num outro momento, onde talvez ele tenha mais ferramentas, ou onde talvez o analista, ou no caso das constelações o facilitador, vai falar, não, você está num lugar seguro, vamos mais um pouquinho? Né? E assim, isso pode ser revisto e talvez ressignificado. Né? Então, essa palavra exclusão, dentro das constelações, ela é fundamental para entendermos a dinâmica das constelações. E todo sistema tem exclusões. Né? A gente não precisa necessariamente ter deserdado um filho, né? Que é uma coisa séria. As exclusões, às vezes, acontecem em sala de aula, quando a gente faz um grupinho e na hora que faz o grupo de WhatsApp, dentro do grupo de WhatsApp, um pessoal não responde com outro pessoal. Né? Nem sempre isso está claro. Né? Mas assim, tipo, não vou falar com aqueles lá porque aqueles lá são maconheiro, não vou falar com aquelas lá porque elas são as tiazona da turma, não vou falar com esses porque eles são muito frescos. Quer dizer, existem justificativas, mas a dinâmica que vai aparecer é a exclusão. E o que a gente percebe é que isso vai crescer cada vez mais. Né? Nas faculdades de psicologia, o último ano era o ano onde aparecia tudo quanto era caca, porque a gente fazia muita supervisão e a gente fazia supervisão em grupo. Então não tinha como aquilo que a gente fez no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, no quinto ano, aflorava, explodia e o supervisor apontava. Ele falava, não, vocês vão ter que trabalhar juntos. Né? E isso vai fazer parte do trabalho. Gestão. Né? São equipes
né? Você está com um problema? Fala do seu problema. Fala, porque a partir do momento que eu vejo, a gente pode talvez fazer uma solução para isso, a gente pode trabalhar com isso. Agora, se você não fala, a gente só percebe que existe um problema, existe uma tensão, e isso está prejudicando o andamento de tudo. E aí, mais uma parte que aqui no final, o Hellinger fala das empresas petrolíferas, né? Como, às vezes, algumas pessoas enriquecem a partir de acidentes. É muito comum, às vezes, nos módulos, né, de constelação organizacional. Aqui no Brasil, às vezes, a gente tem questões envolvendo terras, né? Grandes lavouras, né? E, às vezes, quando vem essa pergunta para o cliente, quer dizer, já teve alguém que sofreu um acidente, que foi prejudicado, e às vezes foi antes daquele cliente ser dono da terra. Aquela terra tem história, né? E a gente sabe quais as histórias. Índios, grileiros, poceiros, né? O nome que você queira dar, a questão é como que se deu a passagem dessa terra, né? Foi um acordo, foi de comum acordo entre as partes, foi uma expulsão, foi morte, né? Foi um conflito por terras, um conflito de sangue, né? Então, dependendo das regiões onde você vai no Brasil, esses conflitos de sangue ainda são muito comuns, são muito vívidos aqui nos rincões brasileiros, né? E, logicamente, isso vai aparecer, às vezes, em constelações que tem a ver com herança, que tem a ver com terra, e é isso que o Hellinger fala, alguém que foi prejudicado dentro do nosso sistema por algum parente nosso, quer dizer, às vezes um sitiante, às vezes um índio, às vezes um caseiro, a pessoa foi prejudicada de uma forma intencional, aquilo acaba reverberando no sistema e às vezes reverbera no neto bisneto que logicamente não faz ideia daquilo, às vezes nem sabia que tinha um sítio, né? Então, esses fios, eles vão seguindo invisivelmente, mas a lealdade que eu tenho para com meus parentes faz com que também isso venha para mim, né? Aí a gente fala um pouco do transgeracional, né? Como essas informações transgeracionalmente vão sendo passadas de pais para filhos, de pais para netos, para bisnetos, tataranetos e assim por diante, né? Então, a constelação familiar ela vai olhar para a exclusão, que isso é uma tensão no sistema, e vai verificar qual é a possibilidade dentro desse sistema de inclusão. Não que isso seja possível em todos, né? Porque às vezes é preciso de mais uma geração, mais algumas gerações. Existem talvez segredos, existem talvez coisas recentes lá que precisam de tempo de elaboração, né? Então, foi só um parênteses, né, que eu fiz em cima dessa frase de Bert Hellinger. Se alguém gostaria de fazer alguma colocação em relação a isso, por favor, fique à vontade. Ô, Renê, eu pensei que na hora que você estava falando, principalmente por último, foi sobre, no caso de Minas, né, que nós tivemos 2 ocorrências com a mineradora. A Vale, ela foi, vamos dizer assim, né, ela estava envolvida em 2, tanto a de Mariana quanto em Brumadinho. Aí, nesse caso, se ela não se organizar para poder saudar, né, vamos dizer assim, não sei se é possível falar, saudar, mas assim, meio que de alguma forma compensar essas famílias, poderá haver dentre sócios, né, não sei como é que funciona a organização, algum emaranhamento? Sim, poderá. Poderá porque aí a gente está falando de apego. Logicamente, a gente nomeou aí 2 empresas que, na verdade, são nomes fantasia, né? Mas todas as empresas são dirigidas por pessoas. E essas pessoas, na hora que vão fazer a negociação, elas vão estar no campo. Por mais que elas sejam representadas por advogados, por mediadores, como você colocou, existe saldar uma dívida, às vezes uma dívida de sangue, né? Morte, né? E às vezes existe compensar
perdas muito grandes financeiras no sentido de sítios, o trabalho, a renda de uma família, muitas famílias que, na verdade, sofreram depois, né, exatamente porque não tinham mais como trabalhar, não tinham mais como tirar um sustento. Então, sim, isso segue não por uma geração, mas por algumas. Isso que a gente viu em Minas é uma constelação em andamento, né? Quer dizer, existem coisas que estão em andamento aí, né? Digamos que constelar isso nesse momento seria como se você fosse constelar logo após uma morte, né? Ainda é muito cedo. Existem negociações sendo feitas, existem mediações sendo feitas, não vou entrar aqui se elas são bem-sucedidas ou mal-sucedidas, mas assim, existe um movimento sendo feito e é muito importante verificar como essas partes estão lidando com isso. Mas eu vou adiantar um pouquinho, porque é um pouco como você colocou, se essas empresas não compensarem na medida do possível, porque ninguém vai ser compensado 100%, né? Uma vida você não compensa, né? Se elas não minimamente compensarem, inclusive na postura, né, do tipo, sinto muito, sim, falhamos, isso vai gerar pendências. E às vezes a pendência vai ser de um filho, de um neto, de um bisneto que vai falar, mas vocês nunca reconheceram o mal que vocês fizeram à minha família. E aí, às vezes, a gente vai entrar, em vez de compensação, a gente vai entrar no ciclo de vingança. Eu exijo isso, vocês não têm o direito, vocês vão ver só o que eu vou fazer com vocês, eu vou acabar com vocês como vocês acabaram com a minha família. E assim a gente vai ver isso se prolongar muito, né? Então, existe sim a discussão, talvez, como que eu vou falar aqui, financeira, e existe uma outra discussão que muitas vezes são os mediadores que vão fazer, que é o humano, né? Quer dizer, como que a gente pode estar à disposição de vocês, como a gente pode ajudar vocês, o que vocês precisam, e no meio disso também existe o governo, né? Quer dizer, existem muitos campos envolvidos nisso, e automaticamente muitos emaranhados, né? Mas o que você pegou é muito preciso. É necessário que haja uma compensação, né? Mariana foi uma questão, né? E o Sebastião Salgado, ele até rodou um vídeo sobre isso, né? Do prejuízo, inclusive, do ecossistema, né? E como isso vai gerar. Não foi Mariana, foi um distrito de lá, né? Foi o Bento Gonçalves, que foi totalmente dizimado. E eu já ia te falar isso. Em relação às terras, porque Minas, ela tem um patrimônio histórico brasileiro que principalmente na região de Ouro Preto, Mariana e assim vai, é muito forte, né? Então, eu fico pensando também esse outro lado, né? Esse lado histórico que é nosso, que não me afeta no Norte de Minas no sentido de ter sido vítima da Vale, mas é patrimônio histórico. O mineiro tem esse apego com a terra, principalmente, né? Assim como todos nós que estamos em algum estado, tem apego com a localidade, né? Então, assim, e a gente observa que parece que as coisas não andam e o sofrimento das famílias, o sofrimento da própria natureza, porque até a revitalização está muito complicada, eles começam, param. Era só nesse sentido mesmo. Sim, sim, porque aí a gente tem um outro representante em voga, que é a terra, né? A terra sofre, e isso também é outro sistema, outra reverberação dentro do sistema, como que a terra se coloca em relação a isso, né? Porque é a terra que nos provê, é a terra que nos nutre, e se eu agrido a terra, e muitas vezes eu agrido a terra colocando uma calçada em cima dela, eu agrido a terra perfurando ela até num nível onde ela perde sua estabilidade, consequências, né? Então, além de questões financeiras, além de questões sociais,
existe ainda questões geológicas, ecológicas e a constelação familiar partindo, né, do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico ele olha muito para a questão ecossistêmica, né? Como que é a minha relação com esse grande outro aí, que é o sistema da natureza. E isso a gente está falando realmente de muitas gerações, né? Porque vai demorar muito tempo para isso se recuperar. Inclusive, a gente está falando de uma questão interestadual, né? Porque Espírito Santo também não se recuperou ainda, as praias, por causa dos rejeitos, né? Então, sim, aconteceu em Minas e acabou afetando outros estados. Então, a gente está falando da terra e a gente está falando do povo mineiro e a gente está falando do povo brasileiro, né? Que em vários aspectos, né? Eu sou paulista, mas assim, aquilo mexeu muito comigo, porque eu tenho um carinho muito especial por Minas. É uma região que eu adorava fazer mochilão, né? Faz tempo que eu não faço. É uma região que tem belezas naturais assim de você ficar sem ar, né? E o povo, né? Um povo muito hospitaleiro, um povo muito receptivo. Quer dizer, a dor é do povo brasileiro também, né? E aí a questão a consequência ficou para o povo brasileiro e como que nós reagimos em relação a uma agressão, em relação à nossa terra, em relação à nossa pátria, em relação ao nosso pertencimento a essa instância turística, natural, e que por um bom tempo vai nos privar de sustento, vai nos privar de nutrição, porque simplesmente a terra está morta, a água está morta e às vezes vai prejudicar outras nascentes. Quer dizer, sim, isso vai durar muito tempo. É uma questão ampla, né? Se a gente fosse colocar isso em termos de constelação, poderíamos até falar de constelações históricas aí, ou então as constelações espirituais, né? Quando Hellinger colocava muitos representantes, porque são muitos pontos a serem vistos, né? E a questão é quem levaria esse tema, né? Quem levaria esse tema e quem teria a força de repente olhar para isso, a autorização para olhar para isso, né? Porque são muitas coisas envolvidas. Mas a sua reflexão ela é pontual. Existe agora uma questão de compensação. E se essa compensação não acontecer, a gente vai entrar num ciclo de vingança e isso vai perdurar por gerações, né? Assim como temos questões que perduram ainda hoje relacionadas à escravidão, porque é um tema do qual não se fala, né? Eu sei que a gente fala, mas assim, a gente sabe que em termos, né, Brasil, existem muitas questões que não são respeitadas, não são reconhecidas, ou seja, mantêm-se excluídas do discurso. E isso tem um efeito em termos globais, em termos de território brasileiro e também território africano, né? Que é exatamente o irmão parceiro aí nessa reverberação, né? Então sabemos que isso é uma questão que ainda não está clara, né? A gente tem até alguns facilitadores que têm trabalhado bastante com esse tema. Aqui em São Paulo, a Gláucia Paiva tem trabalhado esse tema, a doutora Guni Bax, a doutora Úrsula Frank Braison também já trabalharam esse tema, quer dizer, a questão indígena, a questão africana, a questão da escravidão. E aí, a gente, dependendo do povo onde a gente vai olhar, a gente vai falar de escravidão afrodescendente, a gente vai falar de escravidão chinesa, a gente vai falar de escravidão branca, né, principalmente em países nórdicos. Quer dizer, né, cada país com sua história e suas reverberações, suas conexões, né? Isso é um tema que tem pano para manga, né? Eu gosto muito desse tema. Quem trabalhava muito ele era meu professor, o Peter Spelter. Ele, inclusive, tem um módulo que chama História do Brasil, e é um curso que vem muito dessa temática, né? E como ela nos toca, sejamos indígenas, afrodescendentes, portugueses, espanhóis ou imigrantes, né? Como isso nos impacta, né? E por mais que de repente eu chegue aqui para vocês e fale, não, mas
Vocês sabem, né? Minha família ela é da Alemanha, eu nasci aqui, né? Eu cresci aqui, né? Eu fiz amigos aqui. A terra brasileira me recebeu bem e me nutriu. Isso reverbera, né? Então, se eu negar isso, eu vou estar excluindo algo que me nutriu. E que efeito isso tem, de repente, nos meus negócios? Que efeito isso tem no meu casamento? Nossa, Renê, afeta assim? Afeta. Né? E quanto mais inconsciente isso é, mais isso afeta. E eu vou botar a culpa em todo mundo. Vou colocar a culpa no governador, no presidente, na empregada, na minha mãe, no meu pai. Quer dizer, eu vou distribuir culpa, né? Porque está muito inconsciente. Mais ou menos ajudou, Cristiane? Quer dizer, foi uma boa reflexão que você trouxe. Alguma questão, Larissa? Eu vi que apareceu alguma coisa, mas apareceu muito rápido para mim. Sim, a Marilis, o Marco está com a mão levantada, mas a Marilis tinha feito o sinal antes dele levantar a mãozinha aqui no Zoom. E só para registrar que o nosso querido Marcos Castro está aqui presente. Maravilha, Marquito. Da minha parte, Renê, você falou agora no ponto que me trouxe assim, a inquietação dessa leitura, que é esse olhar para a escravidão, para os escravos, que na nossa história no Brasil é algo extremamente forte, né? Mas acredito que talvez o tema possa vir mais à frente. Marili, você consegue abrir seu microfone? Uhum. Vamos ver, ok? Ok. Eu descobri por que a semana passada não funcionava. Renê, eu fiquei pensando em duas coisas. Quando a Cris fala, né, de Brumadinho, eu fico pensando, não quero entrar na questão política, porque eu acho que é uma coisa que ia dar vários desdobramentos, o objetivo não é esse. Mas, assim, aonde essa responsabilidade vai pegar, né? Porque nós temos governantes, nós temos questões políticas envolvidas, que eu não quero entrar nisso, nós temos mandantes, que a gente sabe quem é, tem aqueles que estão... Então, eu queria saber aonde isso pega. E aí vai pegar o cliente, a forma como ele traz isso, Marili. Né? Quer dizer, quando a gente fala de constelações familiares, como que o cliente traz essa demanda? Como ele traz essa questão? Às vezes ele traz exatamente porque ele foi diretamente afetado. E ele traz nomes. Não, a pergunta não é essa, não. Tá. A consequência disso, essa empresa, ela tem um presidente, ela tem um político por trás disso. Essa responsabilidade dentro da constelação, esses emaranhamentos vão para onde? Eles vão para exatamente o termo responsabilidade, seja ela assumida ou não, seja ela excluída, esse emaranhamento ele vai o mais fundo que for possível. Mas assim, vamos começar pela empresa, né? A empresa ela é responsável, sim, pela forma como ela comercializa, como ela está localizada, inclusive no mercado. Né? Então, a gente também fala de reverberação mundial. Né? Como isso tem efeitos sobre outros países. A gente sabe, existem papéis, existem assinaturas, existem consciências. O emaranhado ele vai mais fundo do que muitas consciências, né? Porque tem muitas pessoas que falam, não, mas eu... vamos pegar o exemplo dos engenheiros que assinaram que estava tudo bem e não estava tudo bem. Sim. A gente não sabe quem estava por trás deles falando para eles dizerem que está tudo bem. Nem de que forma, né? E também não sabemos como isso funcionava, né? Quer dizer, existem muitas questões também técnicas envolvidas nisso, mas sim, existem responsáveis, né? Por mais que você fale, foi um acidente, e aí eu vou entrar um pouco nesse termo que você usou de responsabilidade. O psicanalista Jorge Forbes ele dá o exemplo, né? Você está dirigindo o carro numa estrada, começou a chover, tem óleo na pista, o teu carro começa a patinar e você atropela uma pessoa, né?
o caso vai a julgamento, a pessoa vai a óbito, né? E o juiz, ele, né, dentro das circunstâncias, ele fala, olha, não houve dolo, né? Não tinha intenção, né? E você é absolvido, né? Só que a pessoa que dirigiu o carro, ela talvez não vai sentir assim. Uhum. Ela vai sentir, e assim, a gente sabe sistemicamente, ela está atrelada àquela pessoa, né? Emaranhada naquela pessoa. Então ela vai se sentir, sim, responsável por aquele ato, e ela vai tentar compensar isso de alguma forma. Se ela não fizer isso, se ela virar e falar, é verdade, tinha óleo na pista, a questão era o óleo na pista, talvez outros posteriormente virão questionar isso. Ou talvez dentro do próprio sistema deste indivíduo, né, que foi o autor que atropelou, um filho, um neto, vai trazer isso à tona novamente, talvez de forma sintomática. Porque existe uma responsabilidade que foi omitida, não foi respeitada. Aí a gente entra em hierarquia, né? Quer dizer, houve algo que eu ignorei. Pertencimento, hierarquia. A gente fala, na verdade, das 3 ordens aí, né? Equilíbrio entre dar e tomar. Eu ignorei todos, né? Eu simplesmente fiz assim com o ombro, né? Tá tudo certo, né? Houve uma instância maior aí, um juiz que falou que não fui eu, né? E a gente sabe, quer dizer, a pessoa sabe, o carro sabe, né? E aí, logicamente, eu não quero entrar em questões religiosas, mas tem um ditado budista que diz, né? Se você mata alguém, existem 3 pessoas que sabem: a vítima, você e Deus, né? Então, você vai ter que se acertar com essas 3 pessoas, né? Então, logicamente, aí cada um interpreta isso da forma como sentir. Mas, assim, não existe um ato irresponsável, né? Lógico que existem, mas, assim, quando eu faço algo, aquilo vai reverberar em mim e no campo. Então, por exemplo, Jacques Lacan, na psicanálise, ele fala: você é responsável pelo teu inconsciente e pelos acidentes, né? Ou seja, a tua responsabilidade, ela está o tempo todo. Ah, mas eu não sabia. Ok. Até então você não sabia. E tem uma frase muito forte nas constelações que às vezes surge, que é quando o representante olha e fala: até então eu não sabia. Até então eu não via. Essa é uma frase que traz a responsabilidade, né? E a gente também não sabe por que não via ou por que não sabia. Essa não é a questão. A questão é que na hora que esse representante fala, agora eu sei, a gente percebe como o campo se reorganiza. Uhum. E, às vezes, posturas de tensão aliviam. E muitos representantes falam, depois que ele disse isso, eu me senti em paz. Uhum. Né? Ou seja, finalmente a responsabilidade que até então era irresponsável, ou seja, ela não era reconhecida, ela foi reconhecida. E junto com ela o peso. Sim, com responsabilidade vem peso. Aí vem a frase famosa do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uhum. Você quer um poder maior do que a vida e a possibilidade de fazer escolhas na vida? E às vezes a gente não faz ideia de como as nossas escolhas reverberam longe. E a gente tem responsabilidade. Né? Então, sim, um presidente de uma empresa dessa magnitude reverbera longe. Mas também um engenheiro, também um mestre de obras. É um sistema muito complexo. Né? Também vai atuar aí os antigos que talvez pertenceram àquela terra, que talvez cuidaram dela, que talvez fizeram rituais para ela. E agora, em vez do ritual, você tem morte. E talvez isso seja necessário também, mas aí a gente vai entrar numa outra temática. Né?
O Bert Hellinger fala de um movimento maior, né? O destino, né? Que rege. Mas esse é um aprofundamento, aí a gente vai muito numa questão espiritual, né? E, logicamente, cada um aqui vai escutar isso de uma forma. Né? Mas não sei se eu, dessa vez, fui no sentido que você colocou, Marilis. Sim. Eu vou te colocar só mais uma coisinha, Renê, pode ser? Sim. Eu sou psicóloga, eu estou na constelação familiar já há 11 anos. E eu comecei a fazer conciliação. E há 2 ou 3 semanas atrás, o Marcos falou um negócio que eu estou para colocar no grupo já faz um tempo, eu não consegui. Ele colocou a respeito do... que no... vou falar da minha maneira, tá, Marcos, se eu estiver errada, mas que a postura do advogado é de briga. Ele vai brigar pelo cliente dele, né? E quando eu vou fazer uma conciliação, por exemplo, da guarda de uma criança, eu ultimamente pretendo não faço mais. Porque o advogado chega e diz, eu estou aqui para cuidar da cliente mãe. O outro advogado, eu estou aqui para cuidar da cliente pai. E aí, quando eu olho para o casal, eu quero melhor para o meu filho. E isso me deixa louca. Então, para mim, os advogados estão olhando os clientes, né? E aí vem a minha pergunta. Essa postura é um emaranhamento também para o advogado? Porque ele não está no lugar dele. Porque uma conciliação, o objetivo é conciliar. Se ele quer entrar na outra postura de briga, na minha linguagem aqui, totalmente fora da advocacia, que eu não sei nada, né? Até eu me sinto, às vezes, deixando muito a desejar na conciliação, porque não é da minha área. Então, é muito ruim isso, quando entra um pouco nisso. Mas ele está saindo do papel dele, que ali é conciliar. Ele teria que estar levando o cliente dele para conciliar e olhando para essa criança. Então, é um exemplo só, tá? Eu não quero criticar ninguém, né? Minha função aqui, né? Mas estou colocando uma coisa muito pessoal até, e que eu queria olhar bem desse lado também, até que ponto as minhas atitudes, né? Também me levam a esses emaranhamentos quando eu saio do meu lugar. Perfeito, é uma questão muito, muito clara, Marilis. Marcos, eu vou responder do meu ponto de vista, depois, por favor, eu quero também a sua contribuição, estou vendo que você está aí. Né? Ordens da ajuda, Marilis. Né? Isso que você está falando aí, eu como psicólogo e psicanalista, né? Aí, de vez em quando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar meu supervisor. Eu tenho que procurar meu terapeuta, porque eu estou me envolvendo com a temática. Né? Eu estou sendo afetado pela temática. E, assim, existe uma coisa que o Freud ele deixava bem claro. Os nossos clientes, eles trazem tanta sabedoria que, na maioria das vezes, eles trazem exatamente aquele ponto que eu não estou sabendo lidar. E é batata. No consultório isso acontece o tempo todo. Você está com um problema, você está se separando da sua esposa, começa a chover divórcio no teu consultório. E, logicamente, se você não percebe que você não está conseguindo lidar com aquela questão, vai fazer supervisão, vai fazer terapia, ou talvez até vira para o teu cliente e fala, olha, sinto muito, nesse momento, isso é demais para o meu caminho. Não dá. Mas, assim, o que você falou é pontual. Sim, nós nos emaranhamos. E isso, o Bert Hellinger, no livro Ordens da Ajuda, que foi junto com o Renato Bertatti, tem um capítulo que fala da transferência e contra-transferência. E aí falou longamente exatamente disso que você está falando. Sim, nós vamos nos emaranhar. A questão é, você está consciente? Você percebe o emaranhamento? Porque depois você vai fazer uma supervisão. Né? Depois você procura lá o Renato Bertatti, né? E vai supervisionar com ele algo que pegou da constelação familiar, algo que pegou da mediação,
né? Ou você procura algum outro supervisor, mas assim, procure alguém para ter esse olhar de fora e que possa talvez até falar, você está perto demais desta questão. E se você está perto demais, não quer dizer que você é um mau profissional. Mas se você continuar dessa forma, talvez você possa prejudicar o seu cliente. Então, você precisa de um certo afastamento. Né? E, às vezes, na supervisão, você consegue recolocar-se. Por isso que o Bert Hellinger tem um vídeo, esse vídeo está no YouTube, é uma conferência que ele deu lá no México, onde ele fala da arte da ajuda. Por que arte? Porque com cada cliente você vai criar manejos, posturas, e para isso você tem que estar numa sintonia muito grande com ele. Uma sintonia não significa que você se envolva a tal ponto de perder o seu discernimento, né? Não, eu estou em sintonia, eu percebo meus limites como profissional e eu consigo, graças a esses limites, dizer para o cliente, ok, isso é demais. Aqui nós não, nesse sentido nós não vamos. Isso pode acontecer com o assistente social, isso pode acontecer com a enfermeira, pode acontecer com o professor, pode acontecer com o psicólogo, psicanalista, advogado, juiz. É uma questão muito importante a que você coloca, Maria. Né? Mas eu queria... Oi. Eu não faço a família, eu não faço família. Uhum. Eu já tomei essa decisão, porque eu acho que não é meu papel colocar para o advogado qual é o papel dele. Né? E eu, infelizmente, eu vejo que eles ainda não têm essa percepção, pelo menos aqui. Né? Assim como você sabe, né, Marilisa, a gente tem muitos colegas, psicólogos que atendem e que nunca fizeram terapia pessoal. Sim, claro. Eu tenho minha terapia, eu tenho minha supervisão para as constelações, eu mantenho tudo isso, né? Eu estou formada há muitos anos, mas mesmo assim eu mantenho, porque eu vou precisar sempre disso. Para o meu desenvolvimento, né? Eu falo que a psicologia é uma das profissões que quanto mais velho você está, melhor você é, né? Sim. Assim como também o direito, né? Quer dizer, a experiência ela vai te tornando habilidoso nas ferramentas. Sim, Agora, aqui, assim, fora eu não estou criticando, veja, eu estou colocando a visão, porque essa outra visão que eu tenho hoje, que eu obtive através da constelação do Bert, mudou muito tudo, né? Então, hoje, quando eu olho um cliente, quando eu olho uma conciliação, eu tenho uma outra visão. Agora, como é que eu vou exigir de um profissional, por exemplo, na área de direito, aqui na minha cidade, que nunca ouviu falar disso? Né? Então, eu preferi não fazer. Agora, a questão é assim, esse profissional que está lutando por esse cliente, não tem essa visão, ele se emaranha? É essa a pergunta. Sim, emaranha. Porque ele está levando esse caso para uma briga e essa criança vai ficar no meio desse jogo, dessa guerra, e ele está estimulando a guerra, né? E isso é uma coisa que o Dr. Sam Storch muitas vezes demonstrou, né? Que às vezes, sim, vai entrar numa briga e aí às vezes você não sabe se essa briga é das partes ou o que é dos advogados. Quer dizer, as coisas vão se misturando aí, né? Sim, existe um emaranhamento. Sempre que você tem conflito, né? E o conflito parece que ele é muito sedutor, né? E às vezes o profissional ele vai entrar nesse conflito, sim, vai se emaranhar, sim. E ele não foi escolhido ao acaso. Tá, assim como o psicólogo, né? Que de repente ele toma uma postura, ele toma o lado do cliente e ainda separa a mãe, né? Tipo assim, eu tô junto com você e contra a mãe. E o psicólogo, eu já vi muito isso acontecer. Né? Sim. Eu não Às vezes separa o casal, né? Eu não estou falando de uma classe, tá, gente? Do advogado, pelo amor de Deus, eu quero deixar isso muito claro. Mas em todas as profissões, na minha, eu já vi muita coisa. Marilise, eu posso falar um pouquinho também, então. Porque isso, Max, que eu ia falar semana passada. Tá. Então, aproveitando só que ela trouxe para essa área jurídica, né, e trouxe a figura do advogado, e tudo isso que o René falou, claro, eu vou falar só essa parte complementando. Como é que, então, eu posso olhar
para isso que chegou até mim como conciliador e mediador, sem colocar a constelação familiar no meio, né? Ou sem me comportar como um constelador. Né? Veja, eu acho que você ficou um pouco nessa bifurcação, assim, agora eu tenho o entendimento de algumas coisas e eu tenho uma limitação aqui na tarefa que eu devo cumprir aqui como conciliador. Eu não sei, conciliador ou mediador, qual era o papel que você estava. Mas, assim, primeiro eu gostaria de falar, assim, a importância da figura do advogado, que é aquele primeiro contato com o cliente. Né? Quer dizer, o advogado, sim, Marilise, existem advogados que estão prontos para o combate. Né? E existe essa ressonância, esses clientes vão buscar isso. E geralmente na faculdade nós recebemos esse tipo de formação, não é? Quer dizer, olha, você vai defender o seu cliente, e assim, quase que tomar aquilo como próprio. Isso vem mudando, mas existe uma cultura também por trás disso. Mas o primeiro ponto é isso, assim, existe essa ressonância assim entre o cliente e o advogado. E o cliente, se ele quer realmente entrar nessa luta, nesse embate, nesse combate, o advogado mordeu a isca, está ali junto com ele, ele vai assumir esse papel. Agora, tudo bem, chegaram até a justiça, então, ou antes, né, numa conciliação, e chegou para você como um papel de conciliadora. Olhe para isso dentro de um sistema de resolução de conflitos mais amplo. Porque, assim, primeiro, eu preciso identificar, fazer a gente chama de análise do conflito, fazer uma análise estática disso. O que é que chegou até mim? Né? Quem são os autores disso aqui? Primeira coisa. Bom, chegou um casal e vamos imaginar que seja uma ação judicial que eles estão pedindo regulamentação, guarda, direito de visita, alguma coisa nesse sentido. Esse é o objeto que aparece ali superficialmente. Agora, o que nós precisamos olhar ainda assim? Qual é o interesse de trás disso tudo? Talvez o interesse seja assim, eu não quero que o meu filho fique na casa com o meu ex-marido como aquela mulher que está lá dentro agora. Percebe que muda tudo? Totalmente. Muda tudo, porque assim, então nós vamos trazer esse conflito para um campo de um conflito com relação ao objetivo, ao objeto, e não um conflito relacional. Porque o conflito, geralmente, ele fica só nesse campo da relação. A mulher ou o homem, né, o marido, ex-marido e ex-mulher, querem um causar uma dor ou um sofrimento ao outro. E não importa o que eu ganho, o que importa é que o outro perca alguma coisa. Exatamente. Aí você não vai resolver nada. Né? Você precisa sair desse campo apenas e pura e simplesmente das relações e trazer, então, essas partes para um olhar mais amplo. E olha, não estou nem falando de constelação familiar. Né? Estamos falando só de teoria de resolução de conflitos aqui. Então, esse também é um papel do conciliador e do mediador. Verificar que tipo de conflito que existe, verificar até que ponto as partes estão cooperando ou não para a resolução daquele conflito e até que ponto você pode ir. Então, assim, não necessariamente eu preciso também ali levar a constelação familiar onde talvez eu nem possa. Agora, se eu puder, ótimo, eu tenho uma postura, um olhar, um encaminhamento, vier até mim por conta dessa visão, e essa visão nós sabemos que faz essa abordagem mais ampla, mais profunda, e pode sim auxiliar, especialmente porque olha para esse interesse da criança, não é? Para esse amor. Ontem a gente teve lá com o Dr. Sam e a doutora Vanessa, e eles falaram muito assim, para onde, né, olha esse amor, onde está esse amor? Porque existe, sim, esse casal que chegou até o judiciário e que transferiu para o judiciário. Veja, eles tinham entre eles uma possibilidade de resolver algo entre eles. Quando eles vão até o judiciário porque eles não conseguiram ali, né, ou vão através de um conciliador ou um mediador, então assim, transfere essa responsabilidade também na solução desse conflito. Então, é trazer cada vez mais eles para participarem deste processo de solução, para que eles encontrem efetivamente a solução. Porque quando eu chego numa sentença, eu digo assim, uma sentença é um ato violento. Porque as partes estão sujeitas àquilo que foi determinado. Quando eles, por si mesmos, poderiam, talvez, chegar a uma solução. A sentença resolve o processo, ou seja, termina, mas talvez não soluciona o conflito. É o que a gente vê tantas e tantas vezes dentro do Poder Judiciário.
E aí, por isso que, assim, eu gosto de falar em solução mesmo de conflito, que é quando as partes conseguem participar e, por si mesmas, chegarem naquilo que a gente chama de justa composição. Ou seja, assim, eu participei disso e eu dou o meu sim para isso aqui. Isso sim soluciona conflito, não é a sentença em si, né? Não Sim, é essa postura dos advogados. sim, Max, mas a colocação, perfeito, o que você colocou, acho, muito, muito especial. Mas o que eu coloco é assim, a postura do profissional. Assim como eu coloquei do advogado, do psicólogo, né? Então, quando ele toma partido daquele filho, por exemplo, e ele fica contrário à mãe, é uma postura que ele está fora do lugar dele, né? Profissionalmente. E ele cria emaranhamentos para a vida dele. Cria. Isso, igual o René falou, cria. Ele já está, né? Dentro de uma relação fora estritamente do profissional como advogado. Mas ele acredita que ele está fazendo o melhor ainda. Né? Como psicólogo, né? Isso. É nesse sentido que eu fiquei muito atenta, né? Porque ele está estimulando a briga do casal, ele está estimulando a briga da mãe com a filha, da filha com a mãe, né? E aí ele sai do lugar dele. E aí ele está criando problemas para o futuro dele também, para as próximas gerações dele e tudo mais. Assim como a colocação primeira com relação à responsabilidade dentro das tragédias aí em Minas. Né? Até você fez a pergunta, eu não estava aqui no começo, mas pude perceber a questão o que é que pode afetar dentro do sistema daqueles que eram os possíveis responsáveis, né, Assim como dentro a psicóloga, é a mesma coisa. Isso, dentro de, por exemplo, essa tragédia que foi falada do Brumadinho. Eu me lembrei de um caso, porque assim, existe uma pressão dentro do sistema por compensação, certo? Isso nós já vimos, já sabemos, né? Esse equilíbrio aí, essa compensação. Então, enquanto essas vítimas não forem intuídas, eu não consigo nem precisar quais são os efeitos. Mas eles estarão sujeitos a essa pressão por compensação. Eu lembro uma vez que uma pessoa trouxe até mim, uma mulher chegou e ela tinha um desejo profundo de morrer. Profundo, profundo de morte. Então, começou a constelação, não foi perguntado muita coisa e imediatamente assim no campo veio uma informação assim, eu perguntei para ela quem é que tem problemas mentais, problema na cabeça. Ela disse, minha mãe. E ela começou a chorar muito, assim, minha mãe. E aí, depois, assim, coloquei várias pessoas, assim, pareciam várias pessoas como loucas mesmo, assim, como pessoas desesperadas, pessoas que precisavam de um reconhecimento. E aí eu falei, aqui tem vários que precisam ser reconhecidos. O que é isso? Você tem ideia do que seja isso? Aí ela falou, olha, o meu avô, ou bisavô, não me recordo agora, ele era piloto e teve um acidente de avião, mas não foi culpa dele. Ficou provado isso que a gente estava falando aqui. O René falou assim, o laudo dizia, não foi culpa dele. Porém, veja o quanto aquilo ainda atuava naquele sistema. Então, ela como neta ou bisneta, me perdoe agora por não saber precisar tanto isso, mas só para dizer assim, não sabemos até onde vão esses efeitos, porque enquanto essas vítimas não forem reconhecidas, algo atua dentro daquele sistema. Tanto que a mãe tinha um problema mental e a filha um profundo desejo de morrer. E depois, naquela constelação, aquelas vítimas puderam ganhar um lugar. O que vai acontecer depois daí, eu também não sei. Mas só para passar para vocês a dimensão de onde isso pode ir. Longe, bem longe, bem longe. Era nesse sentido sua pergunta, qual o efeito disso? Já faz umas 3 semanas que está na minha cabeça, sim, e realmente, né, é muito sério, é muito grave, é profundo, a gente perde a noção de onde isso vai, né? Muito obrigada, Marcos René. Obrigado pela aula, Marcos. Né? Sempre aprende muito com você. Só fazendo um pequeno detalhe, né? É esse o livro aqui, né? Inclusive, se vocês forem na página do YouTube, né, da Alice, vocês têm todas as aulas, né, desse grupo de estudo sobre as ordens da ajuda. Vale a pena vocês
reverem isso, né? Porque o Renato Bertatti leu o livro todo de cabo a rabo e muitas perguntas super interessantes vieram dessa leitura. Obrigada. Sim. Renê e Marcos. Marquinhos, você agora entrou na roda, tá? A Ivelise deixou aqui uma mensagem agradecendo Marcos e Renê pelas excelentes explicações. Olha só, nós estamos passando 3 minutinhos, mas temos 2 participantes que estão aqui calmamente, com a sua mãozinha levantada. O Marco Aurélio foi o segundo e a Marina, ela estava falando com os olhos, assim, ó, nesse momento dessa troca. Então, eu pergunto a vocês dois, é possível? Vamos embora. Quer dizer, vamos seguir, sim. Então. Então, o Marcos falou muito do que eu ia falar, até sobre o que a Marilis colocou. Porque os operadores do direito, né, principalmente os que atuam na área da advocacia, nós temos uma formação acadêmica toda voltada para a parcialidade, né, para defender o interesse de alguém no nome de alguém. Então, assim, é tudo muito condicionado. E o que está acontecendo hoje, o que precisa ser feito, é realmente uma quebra de um paradigma que vem aí de séculos, né? Então, assim, muitas coisas já foram mudadas. Um exemplo, antigamente a gente tinha petições enormes, 20, 30, 40 laudas, né? Você gastava uma tarde inteira para ler ali aquele processo, e hoje em dia não, você já tem petições mais curtas, as pessoas são um pouco mais objetivas, até porque o tempo parece que corre mais rápido, né? Todo mundo tem mais afazeres. Então, assim, nas faculdades, hoje, já existem os cursos de conciliação, né, e mediação, que a gente fala que são os métodos adequados de resolução de conflito. Então, isso está sendo muito colocado, mas é assim, grãozinho de areia no deserto. Você tem que mudar toda uma filosofia de uma profissão, todo o ensinamento que você foi calcado em cima dele, para que essas pessoas aceitem isso. Então, assim, tem mudado muito. E não se engane, todo mundo sofre com certas posturas, né? Ainda mais quando a gente enxerga que, no caso da criança que você colocou, que é o destinatário do direito, que é quem precisa ser protegido, é o último que é lembrado, né? Então, assim, ela devia estar em primeiro lugar e está sempre em último. Mas isso eu acho que vai ser uma construção, está muito dentro do que o Marcos já tinha falado, que ele atua, né, na mesma área que eu. Mas, assim, vai mudar. Não desista das causas de família. Era isso que eu tinha para colocar. Marco, você consegue abrir seu microfone? Você está com a mãozinha levantada. Já abri. Abriu muito o leque. Eu vou, então, me limitar ao que Marilis apresentou e Marcos e Marina e Renê comentaram, a posição do advogado. Bom, eu sou um advogado que me formei e era um advogado de um campo muito acirrado, que era o movimento sindical. Então, eu aprendi a lutar asperamente. Teve momentos que eu dizia o seguinte: cliente meu não tem defeito, o adversário do meu cliente, se não tiver, eu invento. Então, era uma visão belicosa. Hoje, eu desenvolvo o conceito da advocacia pacificadora e afirmo: eu me recuso a ser arma, eu aceito, no máximo, ser bisturi. Então, é uma questão mesmo de postura. E de formação. Porque, a rigor, as faculdades de Direito não ensinam advogado. As faculdades de Direito ensinam o direito positivo. E olhe lá, a advocacia é um outro curso superior, que não existe formação para ele.
né? Não existe o curso de advocacia, que é outra coisa, é muito mais complexo do que o curso de direito. É mais complexo porque o advogado depende do curso de direito, depende do conhecimento do direito, né? E depende de várias questões, mas não é só isso. Então, tem gestão de processos, tem gestão da máquina de escritório de advocacia, tem gestão de conflitos, tem administração, tem contabilidade. Para o exercício pleno da advocacia, falta muita coisa. E isso é uma coisa que não existe, isso tem que ser criado. Eu mesmo estou criando uma escola de advocacia, um curso de gestão da advocacia, trabalhando todas essas questões. Agora, Marina chamou atenção para um fato, e isso não vai mudar nunca. Eu custei a entender isso. Eu custei a entender que o advogado tem a obrigação de ser parcial. O advogado tem que defender aquela parte. Quem tem a obrigação de ser imparcial é o juiz. E a justiça, ela é composta pela atuação dos advogados das partes e dos métodos, né, de autocomposição ou da sentença. Então, assim, nós não podemos também eliminar o papel parcial, que é obrigação do advogado. Se o advogado não agir parcialmente, ele responde por tergiversação. Então, a função do advogado é ser parcial. Agora, eu posso ser parcial com espírito belicoso ou eu posso ser parcial visando a solução do conflito. Porque o que interessa para o meu cliente é a solução do conflito. Por isso que eu digo, eu aceito ser bisturi, ou seja, fazer a cirurgia que precisa ser feita. E tanto quanto um cirurgião não pode vacilar ao manejar o bisturi, o advogado também não pode vacilar ao defender o cliente. Porque ele é responsável. Eu não tenho nenhuma garantia, enquanto advogado, que a outra parte vai ser ética. Então, eu tenho que tomar o máximo de cuidado na defesa da parte com a qual eu me comprometi. Agora, isso não significa que eu tenha que agir como no início da carreira, com espírito belicoso. Eu já tenho 30 anos de advocacia, então eu consigo aprender outras questões que nos trazem a forma melhor de solucionar os conflitos, que é exatamente a autocomposição. A sentença é sempre injusta. Uma autocomposição pode não agradar totalmente, mas as partes sentem que participaram disso e que as partes sentem que construíram isso. Então, dói menos. Nós teríamos aí muito o que falar a respeito disso, mas eu vou limitar tanto pela questão do tempo, quanto porque eu quero falar, Renê, nós mineiros somos descendentes de paulistas, os bandeirantes, e a galera que veio com os bandeirantes, viu, Renê? Imagina que galera que foi. Não foi a elite paulista que veio para Minas, não, velho. Não foi mesmo. Né? Quem é que os bandeirantes recrutavam para vir para Minas Gerais? Né? Aí a gente pode criar um curso de história sistêmica, porque tem pano para manga aí, tem muita história para a gente tratar. E depois, no próxima semana, eu vou abordar a questão que inicialmente me interessava, que tem a ver com esse tema aí do livro, que é um caso de uma família que eu acompanho há 20 anos, que o patriarca era um daqueles antigos coronéis de Minas Gerais, e afamado por ter o diabo guardado dentro da garrafa, que matou 4 pessoas e que tem um peso aí sistêmico forte. A filha dele tem problemas mentais e o neto resolveu ser padre. Então, assim, é uma história bem interessante, bem rica do ponto de vista sistêmico. E eu acompanho há 20 anos e até hoje eu não consegui solucionar os conflitos. E não é fácil. É isso. Obrigado. Não é fácil. Muito obrigado, Marco, pela tua colocação e pela aula.
né? Assim como eu falei para o Marcos, eu aprendo muito. Obrigado. Larissa, eu passo a palavra para ti. Obrigada. Olha, no chat o pessoal está agradecendo aqui vocês dois. A Marina falou, Marcos e Renê sempre dando grandes lições. Eu sinto que o tema borbulha, né? Mas vocês já generosamente deixaram aí, doaram mais 12 minutinhos do tempo de vocês. Então, acho que vai borbulhar mais para frente nas próximas semanas. Eu deixei no chat, para quem tiver interesse, esse curso que o Marcos mencionou na fala dele, ele está acontecendo, a primeira aula foi ontem, a primeira aula está disponível no YouTube, eu deixei o link no chat da primeira aula, uma aula assim, maravilhosa, assim, bem profunda e bem amorosa, muito interessante. E as informações sobre o curso, quem tiver interesse, também deixei o link lá, tá? Marilis, se você puder dar uma olhadinha nesse link, bem bacana, porque tem uma turma assim incrível. E semana que vem, segunda-feira, vai ser super legal. E o tema tem tudo a ver com essa questão que você trouxe hoje aqui, para a gente conversar. Renê e Marcos e todo mundo que está aqui presente, muita gratidão por esse momento de partilha aqui, nesse grupo querido. Até a próxima terça, com muita saúde e alegria. Cris, obrigada pela leitura. Tchau, tchau, gente.